uma observação aí nesse... Quando Jesus disse que não ficará aqui pedra sobre pedra, né? Então, assim, essa ideia de queda do templo, a religião interpreta que é só o templo de Jerusalém, o templo físico, mas é de toda uma estrutura profética, né? O símbolo maior dos judeus ali era o templo. Então, o próprio Pedro disse que o julgamento iria começar pela casa de Deus. Então, você percebe que o não ficar pedra sobre pedra é que, de fato, não ia ficar nada para depois. Isso. Tudo ia acontecer ali, dentro daquela geração, como o próprio Jesus de Nazaré. Inclusive, Elcio, se Jesus não tivesse falado o que ele falou aí no versículo 2, nós hoje seríamos futuristas. Exatamente. Deu para vocês aí que estão ouvindo a gente aqui perceber o tamanho de Mateus capítulo 24, versículo 2? Só isso aqui dá para a gente ficar falando aqui uns 3 dias. Então, abençoado, nesse livro aqui, e aí eu vou fazer uma propaganda mesmo, porque é coisa boa, esse livro aqui fala sobre isso. O Sermão do Fim do Mundo, ele fala, eu abordo isso no livro. Os irmãos que têm o livro aí, tá, que esse livro foi o que eu escrevi, pode pegar o livro aí na página 26 e 27. Você vai ver, o templo era o centro da vida religiosa, jurídica, legislativa e social judaica. E os discípulos de Jesus tinham essa reverência pelo templo, porque eles eram judeus. Assim também era a nação religiosa de Israel. E sua destruição, Elcio, era inimaginável para os judeus daquela época. No entanto, Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 2, 1 e 2, que o templo seria destruído e que causou perplexidade entre seus seguidores. Eu imagino muita gente deixou Jesus depois disso, Elcio. Porque é um discurso muito duro, cara. E nós encontramos acontecimento na história que atende essa profecia de Jesus. Foi quando, André? No ano 70. É por isso, aí se torna até achar, esse pessoal só fala no ano 70. Mas por quê? Porque essa profecia cumpre o requisito da vinda de Jesus. Ela cumpre isso aqui, ela cumpre as 70 semanas de Daniel. Então, quando a gente não sabe, se você fizer um estudo sobre o que foi o templo, e você olhar para esse versículo aí, Mateus capítulo 24, versículo 2, tua vida vai mudar. Porque é impossível Jesus ter dado 2 templos em Mateus capítulo 24, que eles pregam, eles quebram, né? Porque tem duplo comprimento. Prova. Aí dá entendimento realmente que tem duplo comprimento, quando você não sabe o passado. Exatamente. Quando você não entende o pretérito, quando você não entende o preterismo. Quando você começa a entender o preterismo, fala, cara, isso aí é verdade. Igual tem um irmãozinho aí que está de vez em quando ele comenta, e fala, André, eu estou muito assustado. Falei, por quê? Isso que você está falando é verdade. Eu ia tocar nesse assunto agora, André. O que impede, principalmente a liderança religiosa, entender o preterismo completo é o medo. O medo de descobrir a verdade. Porque uma vez que você entende o preterismo completo, acabou na sua mente a ideia de sustentar um sistema, de levantar um sistema, né? Por quê? Porque uma vez que eu prego, ensino que tudo já se cumpriu, e eu estou vivendo agora no plano perfeito do eterno, então acaba na mentalidade do religioso a ideia de fazer carreira, a ideia de construir templo, a ideia de levantar sacerdote, a ideia de pedir sacrifício, né? Então, eles têm medo desse assunto. Muitos deles não entendem, na verdade, claro, Deus não abriu a mente ainda para isso, mas muitos é porque eles não querem ter acesso a essas verdades, né? O apóstolo Paulo, acreditamos que ele falou na carta aos Hebreus, quando ele fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, lá em Hebreus 5:11, ele fala que é um assunto de difícil interpretação, né? Por causa de quê? Porque os incautos e inconstantes, quer dizer, não buscaram informação, não estudaram, não se exercitaram, não praticaram, não se informaram. Então, as pessoas hoje evitam esse assunto, falar de que Jesus já voltou, que tudo já se cumpriu, é a heresia das heresias na visão religiosa. Porque se eu prego isso, a pergunta que vem na boca, no coração, na mente desse povo é o seguinte: e agora eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo o quê se Jesus já voltou? Para onde eu vou? O que vai acontecer na minha vida?
Eu estava conversando recentemente com um irmão em Graça, não vou aqui falar o nome para não expor o irmão, e de repente a esposa dele chegou, que é da igreja do pentecostalismo, né? E ele disse para mim que ela não concorda e fala que nós somos pregadores de internet, estamos ensinando errado, etc. E quando ela estava se aproximando, ele disse assim: olha, minha esposa, esse é o irmão do YouTube, eu me reúno de vez em quando com eles e tal. Ela olhou para mim assim, de baixo em cima, eu peguei na mão dela, né? Cumprimentei, ela olhou assim e falou: ah, então você é o pregador do YouTube, né? Eu falei: eu prego no YouTube e prego fora do YouTube, falo fora do YouTube também. E aí ela disse assim: então me responda uma coisa, Jesus já voltou? Eu falei: olha, se eu disser para a senhora que não, eu vou estar mentindo. Se eu disser para a senhora que Jesus não voltou, Jesus também vai estar mentindo. Porque a narrativa do próprio Jesus é de que ele iria se manifestar, voltar naquela geração. Agora, como a senhora entende a volta dele, como a tradição religiosa entende, então, para vocês, ele não voltou e ele está para voltar em um futuro incerto. E ela ficou assim. E aí ela, né, naturalmente, questionou algumas coisas. E eu estava até de moto, nem tive como descer, mas aí eu fui citando algumas questões. Falei: minha querida, Jesus disse que Caifás, o sacerdote da época, iria contemplar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus disse que muitos daquele contexto ali não iriam provar morte sem ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Né? Então, como que nós vamos dizer que Jesus não veio se o próprio Jesus disse que algumas pessoas dentro do seu contexto iria contemplar o seu retorno? E aí ela não teve mais argumento. Mas é claro que eles não podem argumentar, eles não podem nos refutar dentro das Escrituras, então eles preferem partir para o campo da ofensa, né? Da ofensa, dizer que nós somos hereges. E, na verdade, a mensagem do preterismo completo é uma mensagem muito rica. É uma mensagem muito rica e, infelizmente, nem todos estão preparados para esse tipo de conversa. Graça pura. Congregando em 360 graus.